Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amado Pai, te louvamos por poder estar em Sua presença, e cada um enfrenta a dificuldade no lar, na rua e mesmo na igreja, mas estão em busca do que é real, do que é verdadeiro. E o Senhor pode continuar esta manifestação em nossas vidas, em mais este culto de adoração ao Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos, enche-nos de graça, de amor e fé, para poder te servir com o que nós temos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Muito bem. Agora pode deixar um fundinho bem desaparecido aí, que nós vamos dando conta do resto, né? Irmãos, pensando em blasfêmia, nós vamos ler mais uma parte da mensagem do profeta sobre a voz do sinal. Porque a blasfêmia maior, que é contra o Espírito Santo, mas você tem que saber onde está o Espírito Santo. Porque você só blasfema quando encontra que ele está num lugar e você não vê que é ele, você fala mal dele. Você reprova aquela obra por não ver que é o Espírito Santo. E cada vez que o Espírito Santo trabalhou, as pessoas não puderam vê-lo, porque ele estava escondido na simplicidade. E Deus escondendo na simplicidade, as pessoas não conseguem ver Deus. E é aí que blasfema de Deus. Vocês têm conhecimento disso. Falar contra Noé era falar contra Deus. Era blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus é Espírito. E se ele é Espírito, ele é Espírito Santo. Então falar contra Noé era falar contra o Espírito Santo. Era uma blasfêmia. Mas o povo daquele dia nem sentiu que era uma blasfêmia. Eles nem perceberam, porque eles achavam que estavam certos e que o que eles pregavam era verdade, e que Noé simplesmente era um louco do dia que apareceu dizendo que ia chover, e eles já tinham experiências científicas que não havia chuva alguma, não havia água aí em cima, e Noé sabia que havia, porque Deus tinha falado para Noé, mas não falou para os outros. E a ciência não tinha ainda descoberto chuva, água parada em cima, porque era um vapor que subia da terra e regava a plantação, mas era de baixo para cima. Agora Noé, com a pregação louca, dizendo que ia chover, mas agora é de cima para baixo. Ele diz, agora não é vapor de baixo para cima, é chuva de cima para baixo. O que é esse negócio de chuva, Noé? É a água que cai de cima para poder molhar
E se vocês não crerem, vocês vão morrer afogados. É muita água. Agora, o homem não pensava que tinha tanta água parada em cima. E Deus sabe como fazer isso. A gente sabe que o mover da lua um pouquinho entra a maré. Então Deus só moveu um pouquinho, encheu o mundo d'água. Nós precisamos fazer um trabalhão. Você quer encher um lugar, carrega balde, ajuda um monte de gente para carregar balde d'água, até que Elias fez com que aqueles falsos profetas enchessem aquele vale em volta do altar. Olha, deu um trabalhão para carregar balde d'água. Deus só moveu um pouquinho a lua, encheu o mundo d'água. Deus sabe como fazer. Nós somos muito complicados. É por isso que demora as coisas, por causa de nossa complicação. Deus move um pouquinho a lua e a maré desce, e ele diz, não, só esse pouquinho não dá, mais um pouquinho, aí encheu o mundo d'água. Choveu, e o ímpio, aquele rebelde, aquele que falou contra Noé, estava agora morrendo afogado, porque não pôde ver o trabalho de Deus. E em cada tempo é assim. A blasfêmia contra o Espírito Santo é blasfemar de uma coisa que você não vê. Que o Espírito Santo você não vê. Mas ele está num lugar tão simples que ainda não dá para você ver. E você sempre procura o Espírito Santo num local grande, num pregador afamado. Aí você procura o Espírito Santo. E ele diz, não, eu estou aqui na lavadeira de roupa. Eu estou aqui no pedreiro. Eu estou escondido aqui no carpinteiro. Eu estou escondido nesse sapateiro. Eu estou escondido numa carne simples. Você procura Deus no estudo, ele diz, não, eu estou aqui no ignorante. Estou no Pedro, no ignorante. Agora, não é que eles não estudavam, é que já não tiveram tempo para aquilo. Porque o estudo de muitos levam para cegá-los mais, ao invés de fazê-los mais obedientes, fazê-los mais reverenciador da verdade. Talvez o estudo faz deles um blasfemador da verdade. Não é que é mal estudar, a coisa melhor que tem é você saber. Se eu não soubesse, aí eu, bebi, bobo e assim. Se eu não tivesse aprendido, então eu não sabia ler. Graças a Deus que eu aprendi. E as outras coisas mais que você sabe que eu não sei, que você que é estudado sabe e eu não sei. É muito bom. Só que nenhuma dessas leva para o céu. Nenhuma dessas. Nem o AEIOU não leva para o céu. Ah, eu não sei AEIOU. Eu não sei 2 mais 2. Isso não importa. Não leva para o céu se souber. Não leva. Agora, se você não souber, mas souber onde Deus está, onde o Espírito Santo está escondido, naquele dia, aí isso leva para o céu. E você pode saber toda a matemática, álgebra, e não saber onde Deus está escondido, você vai para o inferno. Se perde tudo e sabe tanto e perde a vida. Então, o melhor que tem é a gente ter conhecimento da revelação. Amém? É como o caso daquele grande homem, juntamente com o simples homem. E esse homem sabia de tudo, e é homilética, teologia, ele sabia de tudo. O outro só conhecia do mar e sabia nadar. Isso tudo bem. Agora, o grandalhão, o sabichão, ele não sabia. E ele entrar no barco e for dar uma volta. E a coisa foi apertando, quando não estava tendo jeito mesmo esse humilde remar, ele escutou muita história do homem sábio. E o homem sábio para dar uma de bom, quem sabe de gravatinha, paletó. Você estudou? Aí o ignorante diz, não. E você sabe, não sabe o que é homilética? Pensa que é omelete. Não sei o que é isso, não. Matemática? Não. Álgebra? Não sei. E foi conversando, e o homem não sabia nada, o simplório não sabia nada, e o sabichão
só mexendo no paletózinho, na gravata, você viu? Então eu sei dessas coisas. E ele nem percebia que o mar estava revolto e a coisa está ficando feia. Aí, depois dele contar bastante papo, aí o que estava no barco disse: "O doutor, o senhor sabe nadar?" "Não." "Então o senhor agora vai morrer, porque o barco vai afundar." Ele sabia tudo, mas não sabia nadar. Aí o barco afunda. A pessoa sabe tudo, mas não sabe que o cordeiro saiu do trono. O barco afunda. Nessa hora, você tem que saber a maré que está. Se você não sabe navegar agora, você vai afundar. Se você não sabe nadar, vai afundar. Porque essa hora que nós vivemos, nós passamos de Ezequiel 37 a Ezequiel 47. 37 é o vale de ossos secos, formou o corpo, recebeu o espírito, tudo bem. Ezequiel 47, ele estava entrando na água que dava pelos artelhos, Lutero, pelos joelhos, Wesley, pelos lombos, os pentecostais. Aí depois ele não pôde firmar o pé, mas no fundo, e só água que dava para atravessar nadando. Essa é a revelação dos 7 trovões. Você sabe nadar? Se não sabe, você vai morrer agora. Mas eu tenho conhecimento da mensagem, eu sei o que o profeta fez, eu conto as histórias todas que o irmão Brana realizou, as operações maravilosas, os testemunhos. E eu andei com o irmão Brana. Você sabia que eu tenho o chapéu do irmão Brana? Eu tenho a camisa do irmão Brana? Ou eu tenho uma calça do irmão Brana? Ou você sabe, eu tenho o sapato do irmão Brana? Aleluia! Eu tenho uma pedrinha daquela que o irmão Brana encostou o peito na rocha, estava escrito Águia Branca. Eu sei tudo isso. Você sabe? Você tem? Não tem chapéu, não tem pedra, não tem calça do profeta, não tem camisa, não tem gravata. Então o que você tem? Eu tenho só a mensagem do profeta. Mas tem uma coisa: você sabe nadar? Não. Então, mas isso eu sei. E nadar aqui agora é nos 7 trovões, que não tem onde pisar mais. Você não tem onde firmar seus pés mais. Você não sabe nadar? Então você vai morrer, vai se perder com o sapato do profeta, com camisa do profeta, com gravata do profeta. Você vai se perder até com os livros do profeta. Vai se perder. As pessoas acham que é uma grande coisa. Já eu tenho 40, 50 anos de mensagem. Ela está dizendo que o jubileu dela já passou e a orelha dela foi furada e agora ela não pode ouvir a terceira etapa, que o cordeiro saiu do trono. Ela não pode. Ela acha que é uma grande coisa, mas é o pior que tem. Porque 50 anos é ano de jubileu. E o jubileu é agora para nós. Esse é o jubileu. Sai dela, povo meu. Quando o irmão Brana veio gritando, sai dela, povo meu, era para sair das denominações. Agora a esposa de Cristo tem um ministério também, o quíntuplo de Efésios 4:11, está na esposa de Cristo em Apocalipse 10, de 8 a 11, dizendo, sai dela, povo meu. Mas sai da onde? Sai da primeira e segunda etapa, sai dela. Amém. Essas coisas são boas, não adianta que... Agora tem uma coisa, você sabe o que vocês têm que fazer? Você só não vai bem, é porque você tem muito de si próprio. Você pensa demais, idealiza demais. Eu creio assim, e você vai para o inferno assim. Na hora que Deus trabalha, você tem que pegar todos os seus pensamentos, juntar tudo, pôr numa sacola e mandar o caminhão do lixo levar. Manda ele levar embora. Agora nós viemos para a mensagem, chega aqui, aí eu tenho esse pensamento assim. Joga na lata de lixo, rapaz. Aí eu acho que é assim. Você acha e põe no saquinho preto e joga na lata de lixo. Manda o caminhão levar. As pessoas não pensam nisso. Eles querem estar na mensagem, mas com o pensamento da denominação. Vem com a mensagem com os pensamentos literários dos homens.
Ah, eu estudei tal livro, por isso que eu não estudo nenhum livro, senão do profeta. É do profeta e da Bíblia, para mim já está o suficiente, porque eu encontrei um lugar. Eu não tenho que discutir mais com ninguém. Se eu estudo alguma coisa da crença de alguém, é só para eu saber o que ele crê, para quando eu conversar com ele, eu saber como responder. Mas eu não misturo uma sílaba daquela com a mensagem do profeta, porque eu sei que contamina. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não precisa de muito fermento, não. Um pouquinho de fermento. Por isso, muitos de nós estamos com a cabeça enfermentada, porque nós colocamos que o fulano diz, que Beltrano diz, e quando o William Branham diz, você não coloca. E o que o profeta diz? O cordeiro saiu do trono para revelar o selo. Aí, eu posso crer nisso. Isso não é levedo. Isso não é fermento. Não é fermento. O profeta diz, Deus nunca usou um grupo de homens. Se você diz assim, ó, Deus está em tal grupo, você está dizendo, tem fermento lá, e Deus não está. Porque Deus trabalha com o indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Ele tratou com Pedro sozinho e não quis saber nem dos 11. E se você souber, Pedro representa a fé. Na hora que Pedro levantou, olha, com aquela fé que ele teve, ele superou o amor, que era São João. Ele superou a esperança, que era São Tiago. A fé foi tudo naquela hora. Porque o que Deus quer é fé. Fé na palavra, crê nele. Ah, eu tenho amor. Você tem o amor, mas não tem a revelação? João também tinha o amor. Mas não foi para João que Deus deu a revelação de quem era o Filho. Não era para quem tinha esperança, como Tiago, que Deus deu a revelação de quem era o Filho. Mas era quem tinha fé. Pedro levantou e disse, tu és. Eu vou ver. Não. Eu vou examinar. Não, tu és. É afirmativa. Tu és Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, Pedro, isso daí nunca foi você, ignorante, que falou isso daí. Nunca foi. Nunca foi você, pescador, que falou isso. Eu já vi que é o Pai que falou isso em você. Meu Pai falou na sua boca agora. Tem tanta hora que você usa essa língua, Pedro, para falar coisa indevida. Mas agora o Pai entrou e controlou essa língua. Tu és. Aleluia. Vocês veem como que é? E você quer ver a mesma língua que Deus pode controlar, o diabo controlar? A mesma língua que Deus pode controlar. Você dando lugar à revelação, o diabo pode controlar a mesma língua, até com misericórdia. Quando Jesus diz, o Filho do Homem vai ser levado para Jerusalém, vai ser entregue aos homens e ele vai morrer. Aí Pedro diz, mestre, de maneira alguma, isso não vai acontecer contigo. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Mas espera lá. O homem agora mesmo falou pelo Espírito Santo. E agora Jesus já olhou para aquele mesmo homem. Jesus elogiou ele, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora o homem pega e diz, tem misericórdia de ti, mestre? Isso não vai acontecer contigo não. E diz, para trás de mim, Satanás. Jesus sabia quando era o Pai e quando era Satanás, que estava falando na mesma língua. Muitos de nós somos cegos. Deveria conhecer isso. A hora que é o Pai que está falando e a hora que é Satanás que está falando. E Jesus conheceu. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Mas daqui a pouco diz, para trás de mim, Satanás. Que já não é o Barjonas mais, é Satanás. Aí Jesus reconheceu. Você não é aquele Pedro que falou há um momento atrás do filho de Jonas, não. Agora é Satanás que está aí nessa língua. Para trás de mim. Agora, essa é a realidade. E eu tenho que admitir, tenho que ter revelação, para saber quando Deus está revelando algo para alguém. E porque é ali onde o Espírito Santo está. Você pensa que foi fácil para Maria? Ela saiu e dizia assim, eu fiquei grávida do Espírito Santo. Era riso por todo lado.
Um olhava para o outro, você já viu isso? Já viu o Espírito Santo? Olha o que essa menina está falando, rapaz. Ela está blasfemando, está dizendo que ficou grávida do Espírito Santo. Misericórdia! Como que tem coragem de falar umas coisas dessa? E ela tinha sido grávida com o Espírito Santo mesmo. Mas era difícil ver aquilo, porque era simples Maria. E Deus estava ali, grávida pelo Espírito Santo. E ela sofreu a crítica. Se você diz, olha, o Cordeiro saiu do trono, é a mesma coisa de dizer Maria, estou grávida com o Espírito Santo. Todo mundo que prega hoje, o Cordeiro saiu do trono para revelar o selo. É o mesmo que aconteceu com Maria. Os outros olham e dizem, você já pensou bem o que esse homem está pregando? O Cordeiro, rapaz, o mediador saiu do trono. Ele está perdido e não sabe. Entendeu? Eles não percebem a coisa. Eles pensam que a gente está perdido, falando que o Cordeiro saiu do trono, que Cristo não é mais mediador, e está perdido quem crê que ele está no trono, porque ele tinha que sair de lá para revelar os selos, e os dias da voz do sétimo anjo já foi. Tem coisa que as pessoas não admitem, mas você tem que entender isso. Estamos, sim, tem hora que eu prego, estamos nos dias da voz do sétimo anjo, mas onde a voz do sétimo anjo está hoje? Em Apocalipse 10:8, está na esposa de Cristo. Porque o sétimo anjo já foi. Aquele homem já foi. Agora está o corpo de Cristo, formado por apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, com a mensagem do assim diz o Senhor, com a mensagem do profeta. Você não pode ter um quíntuplo sem ter o alicerce, sem ter a base. A base é a mensagem do profeta. É a mensagem do profeta, tem a base. É a revelação dos selos. Você sabia disso? Que o fundamento, olha bem, houve um tempo que o fundamento no Velho Testamento era a lei. E Deus sempre muda o fundamento. E as pessoas não sabem porque aquilo é muito forte. Porque mudar o fundamento é mudar ele de lugar, mudar ele de estrutura. E no Velho Testamento o fundamento era a lei. Olho por olho, dente por dente, o que falou Moisés está certo, o que falou Abraão está certo, o que a lei diz vamos obedecer, vamos guardar o sábado, porque aquilo ali é um mandamento, na verdade foi dado antes da lei, porque Deus descansou, quando ele terminou de fazer o mundo, ele fez o homem, Deus já não fez mais nada, parou de fazer, não pensa que nasce uma planta, que Deus está fazendo alguma coisa hoje, que não está porque já fez tudo, ele já descansou, Deus está em descanso, ele não trabalha mais não. O que ele fez está feito. Por isso, quando você crê que o Cordeiro saiu do trono, ele já intercedeu. Ele não precisa interceder mais não. E São Paulo diz que ele intercedeu uma vez por todas. Oh, meu Deus do céu. Agora, ele tem que ficar lá no trono de castigo para mim. Ele já fez uma vez, rapaz, já saí de lá também. Uma vez por todas. Já intercedi, capítulo 7 de Hebreus. Já intercedi e já saí também. Amém. Então, olha o fundamento da lei. Você tinha que ficar ali fundamentado na lei. Não podia mudar. É lei. Quando chegou Jesus, João, Jesus, que sempre o mensageiro chega na frente para avisar que vem Deus encarnado. Vem um mensageiro dizendo, Deus encarnado está chegando. Olha para vocês, vê, se vocês der para entender, irmãos. Eu não posso esclarecer mais. Mas João Batista, ele tinha a palavra, mas ele avisou que a palavra ia chegar. Ele tinha a palavra. João Batista era parte da palavra, mas ele estava avisando, olha, o Cordeiro vai chegar. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém podia dizer, Cordeiro para tirar pecado? Não, nós já matamos ali, hoje cedo. Já matamos o cordeiro, um bode, um bezerro, já matamos uma rolinha, o pobre foi lá, matou uma rolinha, matou uma pombinha, já oferecemos, já o sacerdote já aspergiu o sangue no altar, então já está tudo feito. Aí João diz, não, o cordeiro está chegando aí agora. Depois de mim, ele virá. Aí depois de mim, a hora que ele chegar, eu não sou digno de abaixar e desatar as suas alparcas. Oh, ele estava avisando que a palavra ia chegar. E ele era parte da palavra, avisando que a palavra ia chegar. E eles olharam e disseram, não, nós temos um fundamento aqui, Moisés, Abraão. Nós somos filhos de Abraão, rapaz. Então, agora esse daí que vem, Abraão falou dele. Se você souber, esse daí que está chegando, João Batista podia pregar, porque nós temos uma pregação muito curta de João Batista na Bíblia.
Mas ele podia dizer, você sabe esse cordeiro que está chegando? Abraão falou dele. Abraão tomou a ceia com ele quando ele chamava Melquisedeque. Eu quero te avisar, porque esse trabalho intercessório está baseado exatamente em Melquisedeque. Está baseado ali. Então Abraão tomou a ceia com Melquisedeque. Você fica sabendo que Moisés também falou dele. Mas fique sabendo que ele estava lá com Moisés, ele era aquela coluna de fogo, ele era aquela rocha ferida, ele era aquele pão. Ele está chegando aí, o verdadeiro pão. Aí Jesus chegou e eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus já deu um corte neles e disse, mas todos eles estão mortos. O verdadeiro pão não foi Moisés que deu. O verdadeiro pão é meu Pai que dá para vocês. Eu sou o pão da vida. Quem de mim alimenta, por mim viverá. Não era fácil entender ele, mas era o pão da hora. E falar contra aquilo era falar contra o fundamento. Então veio o fundamento do Velho Testamento e blasfemaram daquele fundamento. Porque quando Deus manda outra coisa e você fica naquele fundamento antigo, você está blasfemando do novo. Alguém diz, não, eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho. Mas de toda forma, se você não saiu dali... Alguém dizia assim, ô Noé, tem uma coisa, eu não vou falar contra você. Eu creio que você é um homem de Deus, um homem abençoado. Falou, Noé, eu não sou que nem esses rebeldes que estão por aí nas praças, aqueles que vão te jogar ovo choco e tomate podre. Eu não sou, não. Você pode ver que eu sou, viu, Noé? Eu sou um irmão diferente. Tem uma coisa, eu não vou entrar dentro da arca, você sabe. Aí os outros criticam demais. Eu não vou entrar aí. Mas só que tem uma coisa, Noé. Eu não sou contra você. Morreu afogado. Morreu afogado também. Não era contra Noé, mas não era por Noé. Para ser por Noé, ele tinha que enfrentar a crítica que Noé enfrentou. Diz, vamos para dentro da arca, vamos passar naquele calorão, vamos sentir um cheiro de animais. E eles não quiseram. A mesma coisa é agora. Olha, eu não falo mal do profeta. Eu não falo mal da terceira etapa. Só que eu não vou aceitar que o cordeiro saiu do trono. Porque você sabe, é muita crítica. Os grandes homens do Brasil e do mundo da mensagem não estão aceitando. Então, eu não vou também entrar. Mas tem uma coisa, Osmar. Eu creio que essa mensagem é brana escrita, essa mensagem. Essa mensagem é Deus. Eu creio. Só que você sabe, eu não vou aderir ao movimento no qual você está pregando, porque a gente sabe que os outros criticam demais. Então eu não vou, não dá para. Eu tenho visto um outro ali que fez um grande trabalho. Então, mas eu sei que essa pregação não tem jeito, rapaz, não tem de escapar. O profeta falou isso mesmo. Se é verdade que o cordeiro saiu do trono, ele falou mesmo, está escrito aí. Primeiro selo 24, 74, em vários parágrafos, está escrito mesmo que ele saiu do trono para revelar os selos. Eu creio. Eu só não vou entrar, não vou ficar entre vocês, porque você sabe, se eu ficar entre vocês, aí eu vou ser pichado lá. A hora que eu for no encontro de pastores, ele vai, fulano passou lá no Osmar. Fulano me visitou o Osmar. Então você sabe, mas que eu sei que você está falando, é o que o William Branham falou, eu sei, é verdade. Só que não vai dar para entrar. Vai para a tribulação do mesmo jeito que os pentecostais, falador de língua, vai. Para o mesmo lugar, crê no irmão Branham, crê no batismo, mas não enxergou o fundamento do dia, não enxergou. Então Jesus chegou e pegou o fundamento de Moisés e empurrou para um lado, assim, e falou, tem uma coisa, você já leu lá na lei que não pode beber sangue de animais? Sim, amém, amém. Então agora você bebe o meu. Não, bebe o meu sangue. Se você não beber meu sangue, não comer a minha carne, você não tem vida. Não, aí não. Tudo bem, Jesus de Nazaré, tudo bem. Já vi que o seu ministério tem sido uma bênção até aqui. Mas como a gente é um dos 70, a gente vai embora. Porque não dá para comer sua carne, beber seu sangue. Isso mudou de fundamento. E no fundamento ninguém pode mexer. Paulo veio e diz, ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E ele é a pedra angular. Os apóstolos estão naquele fundamento. E apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal de esquina. Amém? Ninguém pode mudar esse fundamento. Agora chega
sétima e última era. O Cordeiro saiu do trono. E foi avisado por 2000 anos. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador de superior aliança. Pregamos 2 milênios de pregação. Aí Jesus chega e diz: agora eu estou vindo para cumprir Mateus 24, 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Eu estou vindo agora para cumprir esta escritura. Não sabia lá, e agora também ninguém sabe. Foi por isso que houve silêncio no céu. Ninguém soube nada. Ninguém soube nada quando abriu o 7º selo. Houve silêncio no céu. E aquele dia e hora ninguém sabe. Era Deus descendo em um corpo de carne agora. Ele vem descendo como Cristo, mas quando ele pisa na terra e pisa no mar, entre a gente, entre os humanos, mostrando que ele estaria se encarnando, ele era um homem. Ele era o William Branham. Ali em cima ele era Cristo. Quando ele pisou na terra, ele era um homem. Aí ele jurou por aquele que vive. Para jurar por aquele que vive, teria que ser Cristo num homem, aquele homem jurando por aquele que vive. Porque senão, se fosse o mesmo Deus, ele faria como fez com Abraão. Eu juro por mim mesmo. E o irmão Branham disse, ele não tinha um maior do que ele por quem jurar, ele jurou por ele mesmo, que ele não deixaria aquela geração de Abraão. Eu não abandonarei vocês, eu juro por mim mesmo, porque não tinha outro maior. Mas aqui tinha um maior do que o 7º anjo. Então, quando Cristo, a unção, Deus desceu com aquela unção num homem, ele então fez esse juramento. É isso que tem que se entender. E parece que está no 6º selo, 256, 258, por aí. E tem mais parágrafo aí para provar isso também. Que o próprio Mombrana diz, aquele juramento quem fez foi Cristo. Mas quando Cristo faz aquele juramento, ele está numa carne. Ele está num homem, aqui na terra, fazendo aquele juramento. Foi quando ele se encarnou. Foi quando aquele ministério do Filho do Homem ia ser manifestado na terra. É exatamente quando cumpriu São Lucas, me parece, São Lucas 17, 26 a 30 e São Mateus 24, 36. São Lucas 17, 26 a 30, dias do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. Filho do Homem era aquele dia e hora que ninguém sabe. Isso que é Filho do Homem. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Foi algo, um segredo que o Espírito reservou para si próprio. O Espírito Santo veio em várias carnes. E quando o Espírito Santo veio na carne chamada Jesus, o qual era filho, o próprio Pai, que é o Espírito Santo, reteve o segredo do último dia para ele mesmo. O Pai reteve para ele mesmo e dizia, eu só vou manifestar isso no dia e hora que isso acontecer. Eu vou reter esse segredo. E Deus guardou esse segredo dia e hora para ele. E nem o Filho, quando estava na terra, não soube. É por isso que o Filho, a igreja, que é filho de Deus, não soube durante o período de 7 eras, porque o Filho não soube. Os anjos não soube, são 7 anjos das 7 eras da igreja, não souberam. Mas no último dia, então quando Deus próprio manifestasse, descesse do céu, envolto a uma coluna de anjos, que não sabiam, desce agora ao 7º anjo e manifesta em carne. Era um segredo que Deus tinha para ele mesmo. Guardou esse segredo. Deus estava em carne outra vez. Dia e hora. Se o povo pudesse entender aquele dia e hora, ninguém sabe. Foi quando ele manifestou, ele desceu no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, que não souberam naquele dia. 40 anos depois, nós estamos falando que aquele dia e hora foi aquele dia. Não está para frente.
Porque é o dia e hora da manifestação de Deus em carne como Filho do homem. Falar contra isso é blasfêmia. Não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Então você vê, Jesus chegou, mudou o fundamento, quando não podia comer carne, nem de porco e nem sangue de animais. Aí Jesus já chegou e mudou a coisa. Falou, agora você tem que comer minha carne. Oh, mas não pode comer nem carne de porco, agora carne de gente. Agora você vai ter que comer minha carne e beber meu sangue se você quiser ter vida. Irmão, 70 pregador pegou a malinha 007 e foi embora. Porque não dava para prosseguir mais com Jesus. Ah, esse homem mudou tudo. Ele mudou até a lei de Moisés. Moisés falou que não pode beber sangue, ele falou que tem que beber o dele. Moisés falou que não pode comer carne de porco, ele falou que tem que comer a dele agora. Isso não foi fácil. Viemos num período de 7 eras. Cristo mediador. Não há outro mediador. Não há ninguém mais que pode interceder por mim e por você. Só Cristo. Só o sacrifício. Só o sangue do Cordeiro. Só Ele. Mais ninguém. Chega os dias da voz do 7º anjo. Quando chega os dias da voz do 7º anjo, aquele Cordeiro que intercedeu, ele já aparece diferente. Ele aparece rugindo como leão. Apocalipse 10. Ele aparece rugindo porque Apocalipse 10 já terminou as eras. Apocalipse 5 estava dentro das eras. O livro estava selado, fechado, com 7 selos. Mas Apocalipse 10, o Cordeiro já havia saído e já havia tornado leão, que ele desceu como um anjo forte, bradando como leão. Ô, gente, vocês têm que crer na Bíblia. Não crê em mim, crê na Bíblia pelo menos. Não crê em mim, crê na mensagem do profeta. É ele quem diz isso, está aqui na Bíblia. Mas não é para qualquer um. Olha o homem mudando a coisa aí agora outra vez, olha o fundamento mudando. Cristo é o mediador, irmão, não tem outro, por certo que não tem. O que ele tinha que fazer já fez. Já mediou. Já está tudo completo. A minha redenção, a minha salvação já está completa. Eu creio que já está tudo feito. E agora ele saiu do trono. Ele deixou a intercessão. É outro fundamento? Qual é o fundamento da revelação agora? Mas um acompanha o outro. A graça. A lei deu lugar para a graça. A graça deu lugar outra vez para o Filho do homem. É isso que tem que entender. Porque se não desse lugar, não teria manifestação de Deus em carne. E um profeta na terra, na qualidade como foi o irmão Brana, é Deus em carne. Olha para você ver. É Deus em carne. Um profeta na qualidade que foi o William Branham. Não é um simples homem. Não é um simples pregador. Não é um que conhecia o coração do povo. Um homem não conhece o coração de ninguém. Só Deus. Um homem não pode criar esquilo. Quem criou lá no princípio foi Deus. Haja luz e houve luz. Então William Branham não pode criar esquilo. Foi Deus. A hora que ele abria a boca, não era o William Branham, era Deus. Mas Deus tinha que usar as cordas vocais de um homem, porque Deus só fala através do homem. Oh, se você desse lugar para Deus falar. Aleluia. Você der lugar para Deus falar. Ele só fala através do homem. Agora você vai na Bíblia. Deus nunca falou através de uma mulher. Vocês me desculpem, todas as irmãs. Mas Deus nunca falou através de mulher. Sempre foi através do homem. Quando Deus se fez carne, Ele nunca se fez uma mulher. Ele se fez homem. Quando Ele usou os profetas do Antigo Testamento, Ele nunca usou uma profetisa na qualidade de assim diz o Senhor. Ele usou profetisa, que é como dom carismático dentro da igreja. Que lá no Velho Testamento também havia. Mas com o assim diz o Senhor, foi homens que Deus usou. Porque Deus não é uma mulher, Deus é um homem. Deus quer mostrar para você que Ele é igual a você, que Ele é o Redentor parente.
Ele quer dizer para você, eu sou espírito, mas como espírito eu não posso te redimir, porque tem que verter sangue, e o espírito não tem sangue, não verte sangue. Então eu tenho que ser seu parente, eu tenho que nascer da mesma célula sanguínea que você nasce. Então Deus criou uma célula sanguínea dentro do útero de Maria, e aquela célula era Deus. E Deus quem criou. Agora, saiu dali um homem. É Deus criando uma célula, célula de vida, célula de salvação, célula de redenção. Irmãos, aquela célula de sangue que Deus colocou dentro do ventre de Maria, que deu para Maria como uma semente. Diz, eu te dou essa semente é sua, eu te dou ela, porque essa semente pisará na cabeça da serpente. Aquela célula de sangue verteu sangue que deu para apagar o pecado de toda a humanidade. Mas ele só pode pagar a dívida de quem aceita, de quem crê nele, de quem admite que ele é salvador, que ele é curador. Ele só pode fazer isso para esses. Então ele tem feito isto nesse tempo de 2000 anos, nos salvando através do sangue do Cordeiro, vindo agora em carne, manifestando o cumprimento de São Mateus 24:36, aquele dia, hora, ninguém sabe. Mas ele diz assim na sequência do versículo 37, mas assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Era exatamente esse segredo. O segredo era para ser cumprido quando Deus viesse em carne outra vez. Não era Jesus descendo do céu, ele mesmo aqui com as mãos cravejadas, não. Agora era um outro homem. Era aquele Jesus num outro homem. Jesus veio numa carne nessa terra. Comeu, bebeu, casou, teve filhos. Ele teve um homem. Jesus veio num homem. Agora não é para salvar. Agora é para revelar. Agora é para abrir a Escritura para o eleito, para dar fé de rápido. Então Deus teve esse ministério e já cumpriu. Amém? Olha um pouquinho aqui. Parágrafo 72, a voz do sinal. Eu creio que uns 3 parágrafos aqui eu termino. Para onde foi aquele anjo em Sodoma que fez aquele sinal? Abraão e seu grupo, fiquem fora de Sodoma, ela vai queimar. Você vê que lá em Sodoma pegou fogo. Oral Roberts e Billy Graham pregou para eles, está pregando para eles, mas essa Sodoma evangélica, onde tem gente justa como Ló, vai pegar fogo. Estão vendo? Jesus prometeu que isto se repetiria. Você sabe novamente nesta Sodoma. Agora observem, o que é que isto faz? Isto apronta o eleito para o abrigo de Deus. A mensagem de Noé aprontou o eleito, abrigou o eleito dentro de uma arca. Que todo mundo ficava do lado de fora e dizia, Noé, só seus filhos para aguentar essa bicharada aí dentro mesmo. Ele nem escutava mais. Noé nem escutava mais. Por quê? Deus já tinha fechado a porta. Irmãos, o eleito nessa terceira etapa não escuta as críticas dos da primeira e segunda etapa, não. Deixa criticar, irmãos. Não precisa nem contar para mim as críticas deles. Eu já sei os tomates podres que eles têm, os ovos choros, a palavra fedida que sai da boca deles contra a terceira etapa, proibindo o povo de escutar essas mensagens que são esclarecedoras, que são mensagens do profeta, só porque vem através de um vaso que não saiu do seminário deles, do grupo de pastores deles. Se for lá de dentro, eles aceitam. Diz que eles admitiram agora a pregação da terceira etapa. Mas a mesma terceira etapa que Acabe e Jezabel admitiram. Dentro do seu grupo. Vão admitir uma terceira etapa? Vamos ver se essa terceira etapa é aquela que separa indivíduo e diz, você e Deus, você não tem que estar amarrado um umbigo em Franca, em Goiânia, em São Paulo, no Brasil. Você nasceu da mensagem. Corta o umbigo. Agora tem uns que deixam que cordão umbilical assim e amarram um no outro. Sai amarrando. Só anda de pelota. Tá tu com o umbigo amarrado no outro.
corta o umbigo e dá uma amarradinha naquele pedacinho do umbigo, corta o resto da tripa. O problema é que eles não querem cortar a tripa. A tripa que liga um encontro no outro, um pastor no outro. Corta a tripa. Tem que fazer isso. E amarra para poder formar o umbigo. Aquele lugar para mostrar que você foi gerado. Você foi gerado. Amém. Bom, você sabe que o único homem na terra que não teve umbigo foi Adão. Você sabe, né? Adão não tinha umbigo. Por isso ele não era preso em Eva. Ele não tinha umbigo. Ele não teve uma mãe que deu a luz a ele e depois ele chorou e amarrou o umbigo, a parteira veio e amarrou. Não. Adão, diz o profeta, foi criado pela palavra. Ele não tinha umbigo. O umbigo mostra a nossa ligação com os humanos. A ligadura com os humanos. Todo mundo é nascido pelo sexo, tem umbigo. Agora veio Adão sem umbigo. Não tinha ligação com nada. A Eva traiu ele tomou ela de volta. Não tem umbigo preso com nada mesmo. Tomou ela de volta, continuou vivendo. Ela gerou um filho da serpente, gerou um filho de Adão. E Adão está sossegado. Então não tem umbigo preso a mulher, não tem umbigo preso a filho, não está preso a nada. Isso aí é o verdadeiro eleito. Ele não tem umbigo preso a mim. Ele não tem umbigo preso a nenhum pastor. Você tem que ter um umbigo preso à palavra. Se você nasceu da palavra, então amarra seu umbigo, a sua tripa na palavra. Mas se não nasceu da palavra, filho, eu sei. Fala assim, não, mas você tem que ser por criação, sem umbigo. Não, eu tenho uma ligadura com a palavra. Eu tenho um umbigo preso com a palavra. Eu tenho um umbigo preso. E o profeta teve um umbigo preso com a palavra. E eu tenho com o profeta porque eu faço aquela mesma ligação. É assim que tem que ter. Então, se o profeta pregou que o cordeiro saiu do trono para revelar os selos, eu creio e acabou. Eu estou no mesmo umbigo. Eu estou amarrado ali. Amém, amém, amém. Aleluia. O que é isto faz? Isto apronta o eleito para o abrigo de Deus, como no tempo de Noé, e assim por diante. E que é que isto faz? Isto condena o incrédulo intelectual ao julgamento. Irmãos, o melhor que faz cada crente nessa mensagem é ser simples. Ser intelectual não. Querer saber, querer aprender, estudar bastante para saber. Eles pensam que eu, porque prego o que eu prego, eles pensam que eu sou um estudante mais do que eles na mensagem. Eles erram. Eles estudam muito mais que eu. Eu só vejo a coisa certa. Vocês podem ver. A hora que você olha na mensagem, você vê. É que você tem olho para ver. Eles, não tendo olho, tem que estudar bastante. Não tem olho para ver? Aí fica no intelecto. Cada um de nós. Irmãos, eu tenho encontrado mulheres intelectuais nessa mensagem que elas dão problema para pastor, para diácono, para igreja, para marido, para todo mundo. Intelectuais, mulheres intelectuais. Você pensa ver um espírito desse num homem? O que faz? Nunca dá certo com ninguém, acha que tem o suficiente, aí não obedece mais a mensagem, não crê na mensagem como ela é mais. Não fica quieta, não fica quieto com a mensagem. Eu não tenho muito tempo aqui. Vamos lá. Ao rejeitar a misericórdia, nada resta senão julgamento. Assim isto faz o intelectual e o incrédulo que fiquem juntos, prontos para o julgamento. Por quê? Que fazem eles? Eles condenam isto. Eles condenam a verdade, eles blasfemam contra o Espírito. Essa é a razão porque os judeus comeram sua própria carne. Essa é a razão porque o sangue correu da cidade quando Tito, o grande general romano, entrou lá a cavalo. Esta é a razão porque eles comeram seus próprios filhos dentro de Jerusalém. Essa é a razão porque eles comeram casca de árvore dentro de Jerusalém. Quando Tito, o general romano, entrou lá a cavalo. Você pensa bem hoje que eles têm bomba atômica. Ele entrou a cavalo. E não dava tempo de ninguém esconder. O homem era terrível. E ali fez uma enxurrada de sangue. Por quê? Porque rejeitaram Cristo,
No ano 30, 40 anos mais tarde, pagaram o preço. Rejeitaram a manifestação dos selos no ano 63, 40 anos mais tarde, paga o preço. Cegos, nus, infeliz e não sabe. Paga o preço. Rejeitou aquilo, filho? Rejeitou? Aí a cegueira entra em cena. E é o que o irmão Brana mostra aqui, ó. O julgamento tinha que vir porque eles tinham zombado dele. Jesus lhes disse, quando eles o chamaram Belzebu, ele disse, eu vos perdoo. A expiação não tinha sido feita, mas disse, quando o Espírito Santo tiver vindo, que a expiação já foi feita. Ele perdoava porque a expiação não tinha sido feita, era Jesus em carne. Ele diz, mas quando o Espírito Santo vier, que a expiação já tiver sido concretizada, quando o Espírito Santo tiver vindo para fazer a mesma coisa, falar contra ele nunca será perdoado. Será que dá para entender que quando Jesus disse a blasfêmia contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, que era contra ele? Por quê? Ainda não havia sido feita a expiação. Era perdoado, Jesus está perdoando. Mas quando fosse feita a expiação, Cristo verteu o sangue, desceu no Pentecoste, veio a era do Espírito Santo. E aí Deus vem em carne outra vez, Filho do Homem outra vez. Ele está dizendo é isso. Quando isso acontecer, não será perdoado. Falar contra a revelação desta palavra e a manifestação de Deus em carne hoje, o próprio irmão Branco está dizendo aqui, não será perdoado. Falar contra ele nunca será perdoado. E aquela geração nunca foi perdoada disto. Correto. Julgamento para o incrédulo. E posto lá para esse propósito, para dar luz para o crente, trevas para o incrédulo. Exatamente como a coluna de fogo era. Ela produz luz para cruzar para a terra prometida e trevas para aqueles que não criam. A terceira etapa é isso daí. Ela é luz para o eleito que cruza o Jordão e chega em Canaã. Mas ela é trevas para aqueles que não consegue ver que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos. É trevas para eles. Eles não conseguem cruzar o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Que Deus nos dê graça. Diga, Senhor, eu não quero blasfemar da mensagem da hora. Eu quero é crer, ver onde o Espírito Santo está. Podes ver onde o Espírito Santo está? Ver onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo esteve em Noé. O Espírito Santo esteve em João, o Espírito Santo esteve em Jesus, o Espírito Santo esteve nos apóstolos, o Espírito Santo esteve durante as eras, o Espírito Santo veio em carne em William Branham. Ver onde o Espírito Santo está. O Espírito Santo está na esposa de Cristo hoje, aqui na terra. Essa esposa é a que tomou o livrinho aberto e comeu. E profetiza, quer dizer, prega a reis, povos, nações e línguas. Esta é a esposa. A esposa é uma mulher. Só que ela é formada do quíntuplo de Efésios, que é homem. Entendeu? A esposa é uma mulher. Ela é a esposa de Cristo. Mas não é ela que prega sendo mulher. É o quíntuplo de Efésios. É Deus nesse quíntuplo de Efésios. Apóstolos. O profeta já foi, que foi o irmão Brana. O apóstolo tem que seguir o que o profeta falou, gente. O apóstolo que não prega que o Cordeiro saiu do trono, ele não é apóstolo. Não é? O evangelista que não prega que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, ele não é evangelista da esposa de Cristo. O pastor que não prega que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, ele não é pastor da esposa de Cristo. O mestre que não prega que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos, ele não é mestre da esposa de Cristo. Por isso, o eleito sabe onde o Espírito Santo está. Está na esposa, e a esposa tem o quíntuplo de Efésios, que prega o que a terceira etapa de William Branham pregou. Não primeira e segunda. Primeira e segunda tivemos apóstolos, tivemos profeta, tivemos evangelista, pastores e mestre. Mas temos que ter agora a mesma coisa no quíntuplo de Efésios, também dentro da esposa de Cristo. Porque em primeira e segunda etapa tivemos. Vamos ter agora, se Deus tem preparado tudo isso para o mundo inteiro, Deus terá seus homens, seus apóstolos, seus pastores, seus evangelistas e seus mestres. Eu dou graças a Deus, se Deus puder me ter como um pastor desta esposa dele na terra. Um pastor desse quíntuplo, que pode pastorear um grupo de pessoas e mostrar para essas pessoas, você é chamada individualmente.
Não é por imposição de mãos minha, nem por gritos meus, mas é porque o Espírito Santo te conquistou. E Ele tratou com você individualmente. Ninguém tratou com você. Não sou eu tratando com você. É o Espírito Santo que tratou comigo, trata com você. Senhor, obrigado por podermos ver o Espírito Santo nesta era. Encarnado, como vimos encarnado no seu profeta, agora encarnado na esposa de Cristo, para pregar, comendo este livrinho aberto. Prega agora, profetiza a reis, povos, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.